Está começando mais um Radar Podcast. Hoje tenho uma honra de visitar essa minha amiga, uma pessoa que chegou de Cascavel, Paraná. Ela que veio fazer doutoramento e decidiu empreender em Coimbra, fazer novos amigos e também buscar pelas amizades dos brasileiros aqui na cidade de Portugal. Vou conversar com ela. Amília, muito prazer. Obrigado por ter comparecido. Obrigada. Então... Obrigada pela oportunidade. Achei muito legal a ideia. Acho que tem tudo para dar certo. Como mentora do projeto Amigos em Coimbra, do projeto empresarial do Amigos em Coimbra, a gente acaba tendo ideias, né, daquilo que a gente percebe que dá mais certo, aquilo que a gente percebe que eu acho que esse caminho está um pouco longe da realidade e tudo. Sim. E eu acho que isso daqui é uma coisa que vai dar muito certo. E sabe que nós somos se eu não estou enganado, somos um dos primeiros videocasts, pelo menos aqui de Coimbra, eu acho. E eu sou um dos primeiros apresentadores de um podcast. Que legal. Tipo, primeiro apresentador brasileiro, se eu não estou em erro, mas sou um dos primeiros, certeza. E é legal fazer isso, por quê? Porque também conhecemos as outras pessoas, os projetos que as outras pessoas têm, como um dos teus projetos, não é? Que é totalmente muito interessante para cá, assim, porque antes de nós chegarmos a isso, me fala um pouquinho por que tu escolheu vir estudar para Coimbra, assim, porque tu tinha uma vida boa, né, no Brasil, tipo, era professora universitária. Sim. E de gestões de empresa, administração para o Brasil, não é? Sim, sim. Por que tu decidiu vir aqui para Portugal, tipo, fazer doutoramento? Na verdade, a vida não estava assim tão boa. Ah, não? Não. Eu acabei pegando ali em 2012, 2013, comecei a pegar aquela crise do FIES, então muitos professores acabaram sendo demitidos. Foi quando o FIES já não estava mais aquela... A gente teve o boom do FIES no Brasil, né, em 2004, nossa, 2008, então, era uma loucura. Estourou, não foi? Estourou, todo mundo entrava na faculdade por conta do FIES. E depois, 4 anos depois, que foi quando começaram a acontecer as formaturas, eles começaram a perceber que muitos alunos que entraram pelo FIES não se formavam. Então, a conta não fechava, porque aquele aluno... Não pagava. Depois, no final, não é que ele não pagava por querer, mas é porque ele não se formou, não conseguiu, enfim. Então, foi no momento que eu acabei ficando desempregada. Eu estava no interior da Bahia, né? Eu fui para o interior da Bahia porque eu acabei passando num concurso numa faculdade estadual lá, mas depois, nesse momento, eu só estava na particular mesmo, em 2 escolas particulares. Escola que eu falo é a universidade. Sim. E com a crise do FIES já não valia mais a pena ficar lá sozinha com o filho pequeno, né? Que eu sou mãe solteira, nessa época meu filho tinha 2 aninhos e tal. E aí eu volto para o Espírito Santo, que é onde meus pais moram, né? E quando eu chego no Espírito Santo, patinei daqui, patinei dali, mas não dava, estava desempregada. Não havia oportunidade naquele momento, tanto no Brasil como no Espírito Santo, ou mais específico no Espírito Santo? Mais específico no Espírito Santo. Acho que eu estava com a autoestima também muito baixa, porque quando a gente, né, sai de uma empresa, a gente sai com, né, a gente não fica com aquela autoestima. Saiu da empresa, tô ótimo, obrigada. Sou a empreendedora. Não, né? Não. A gente sai com medo, a gente sai morrendo de medo de não conseguir mais dar certo. Imagina, eu sozinha, depois de, 15 anos, volto para casa dos meus pais com um filho de 2 anos. Foi uma situação horrível para mim. E aí foram 6 meses, assim, patinando, não deu certo daqui, até que, numa consulta com meu psicólogo, eu comentei que eu tinha cidadania italiana e ele falou, por que você não tenta a Universidade de Coimbra? Porque para você, que já tem mestrado, para você fazer o doutorado, as propinas são mais baratas, né? Sim. Porque eu não sei como está hoje, mas na minha época tinha uma diferença muito grande. Sim. Se você fosse brasileiro, a propina era de 700 euros. Por mês, mensal. Mensal, né? 7 mil euros ao ano. 7 mil euros ao ano e, no caso, como eu tinha cidadania italiana, 200 euros. Aí eu falei, quer saber? Vou tentar. Tentei, passei.
Só que quando eu passei, eu surtei. Falei, o que eu vou fazer em outro país, sozinha, com um filho de 3 anos de idade, né? E aí... É um choque, não é assim? É um prazer momentâneo muito eufórico, mas depois também é um susto, não é? Tipo, o que é que eu vou fazer? Se não der certo, vou voltar para casa dos meus pais, tipo, volto pro Brasil, e aí vem também aquela pressão, tipo, eu tenho que fazer dar certo. Porque não por mim, mas pelo meu filho. Assim, eu não sou pai ainda, mas deve ser mais ou menos esse o pensamento, não é? Tipo... Isso. E também aquela coisa assim, e se eu for com um filho pequeno, se acontece alguma coisa comigo, e se eu desmaio? Eu não tinha absolutamente ninguém aqui. Ninguém. Não tinha um tio, um primo, parente. Ninguém. Era Deus. E aí eu entrei numa outra plataforma de internet, que não Instagram, e falei bem assim, gente, é o seguinte, a situação é essa. Eu passei no doutorado, eu tô desempregada, eu tô indo sozinha com um filho de 3 anos de idade. Tem mais alguém indo? Porque se tiver, a gente podia fazer um grupo, vamos fazer amizade? Sim. E assim nasceu o Amigos em Coimbra. E foi rápido, assim. Foi uma ideia... Mas o Amigo de Coimbra é uma ideia tua ou uma ideia conjunta? Na verdade, sim. Foi tu que tomou a frente pelo projeto? Assim, os Amigos de Coimbra... são para toda a gente, né? É mais focado para os brasileiros que vêm para Coimbra. Tem muito português nos grupos. Mas também tem muitos portugueses querendo fazer amizade, que gostam da cultura, gostam do povo brasileiro, não é? Sim. Tipo, da onde surgiu a ideia Amigo de Coimbra? Depois, ok, vamos fazer outro grupo, tipo, porque às vezes pode ficar lá, será que não é legal fazer outro grupo? Ou ainda só tem um grupo, vocês no WhatsApp? Como é que vocês funcionam? Não, hoje somos em 20 grupos. 20 grupos no WhatsApp? 20 grupos no WhatsApp. Cresceu rápido. Brasileiro é uma coisa que, né, gosta de grupo de WhatsApp. Brasileiro. Então, foi mais ou menos assim. Eu virei e falei assim, olha, gente, eu tô desesperada, eu tô indo sozinha com um filho pequeno, vamos fazer amizade? Eu preciso ter amigos em Portugal. E aí o pessoal falou, vai, cria um grupo e põe um link aqui que a gente entra. E aí nessa entraram, quando eu dormi, quando eu acordei tinha umas 200 pessoas no grupo. Eu lembro que quando eu cheguei em Portugal, eu marquei um piquenique da galera do grupo. Sim. Eu tinha noção de que iriam umas 15, 20 pessoas. De repente, quando eu tô passando aquela ponte, Da Santa Clara. Santa Clara. A do Rio? A do Rio. É a Ponte Santa Clara, não é? Não, é aquela outra. Da Portagem? Acho que... Aquela que fica toda iluminada à noite. Aquela menorzinha. Onde só passam pessoas e não carros. Ok. Eu tava... dentro no Parque Verde. Isso. Ok. Eu tava passando ali, né? Meu filho pequenininho, meu filho no meu colo chorando. Eu carregando um monte de coisa, a gente tinha marcado o piquenique. Eu falei, gente, onde será que tá esse pessoal? Eu não conhecia ninguém de vista, só pelo WhatsApp. Quando eu vou ver, uma galera assim... E eu me dei conta, Igor, que eles estavam me esperando para começar o piquenique. É sério? Para começar a comer, para se apresentar. Então, eu não tinha noção, assim, de que eu tinha criado uma coisa tão grande, assim. E isso ficou só nisso, de amigos em Coimbra mesmo, por 1 ano. A gente nunca teve ideia de fazer disso um empreendimento e tal. Não, isso veio acontecer muito depois. Só em junho, julho de 2019, quando a gente já tinha 3, 4 grupos de WhatsApp, porque o WhatsApp, o grupo é assim, 257 pessoas, ele fecha, tem que abrir outro grupo. Ok. E aí que eu virei e falei bem assim, poxa, todo mundo que a gente indica aqui nos grupos está crescendo, está empreendendo, está crescendo. E eu tô aqui administrando isso aqui tudo, que dá um trabalho danado, eu não estou ganhando nada com isso, eu quero ganhar com alguma coisa com isso. E aí eu criei o projeto empresarial do Amigos em Coimbra, que não tem absolutamente, não bate de frente com ajuda, são coisas paralelas que, pelo contrário, ajuda o projeto. Porque se não fossem os empresários, hoje o Amigos em Coimbra talvez já não existisse mais. Mas tu fala que não existiriam os Amigos em Coimbra, os grupos do WhatsApp que se reúnem para fazer piqueniques, ou não existiriam tudo. Os Amigos de Coimbra empresarial? Tudo não existiria. Sabe por quê, Igor? Por quê?
Porque ninguém aguenta trabalhar tanto tempo por tantas horas de graça. Porque o tempo você precisa fazer o dinheiro, por vários motivos. E para administrar aquilo ali, hoje, eu tenho uma estagiária para administrar os grupos. A gente tem o Canva, a gente tem o Instagram, a gente tem o patrocínio do Instagram, e a gente chama as pessoas para entrarem nos grupos. Como que a gente chamaria essas pessoas e teria tanto tempo para continuar nutrindo os grupos se a gente não ganhasse por isso? Só se o governo bancasse, né? Fosse uma ONG, assim. Sim, mas é uma ideia privada. Mas, assim, quais são as vantagens, agora é curiosidade, né, nem pelo podcast, tá? Quais são as curiosidades de se agregar aos amigos de Coimbra, assim? Tu já me disse, mas eu quero que tu fale para as pessoas. Você já me disse por alto, mas... Então, hoje somos em 33 empresas, né? A gente tem 2 empresas em Lisboa, a gente tem empresa em Aveiro, tem empresa em Figueira da Foz, mas a grande maioria fica aqui em Coimbra. E ele tá querendo abrir a cerveja. Postou. Tô agoniado já com isso. Aonde? Ok, tô querendo abrir a cerveja. Está aberta. E essas empresas, o que elas têm de vantagem conosco? Assim? Primeiro, que a gente só tem um por segmento. Então, vamos supor que um outro podcast entre em contato comigo. Vamos supor que vocês queiram no futuro. Sim. Miri, a gente quer fazer parte do projeto. A gente quer entrar como empresário mesmo. Aí vai ser o único podcast. Então, vamos supor que um outro podcast entre em contato comigo e eu falo, olha, essa vaga a gente não tem mais. Então, a gente tem cabeleireiro, a gente tem manicure, a gente tem pessoa mecânicos. Mecânico de carro, a gente tem pessoa que faz sobrancelha, a pessoa que faz bolo, pessoa que faz restaurantes, bares, pizzarias. E olha, são muitos, assim, porque como é um de cada segmento, são muitos. Tem psicóloga, tem educador físico, tem a moça que faz requeijão maravilhoso, tem vários, né? E aí o que acontece? Primeira coisa que eles ganham ali é a possibilidade de publicar nos grupos. Ok. Então, imagino que são 20 grupos. 4 grupos onde nós nutrimos diariamente com todas as vagas de emprego do Jornal de Coimbra. O único grupo de WhatsApp que faz isso. A gente comprou o Diário de Coimbra para todos os dias, às 3 horas da manhã, quando eu estou no Brasil, eu acordo, pego as vagas de emprego do jornal e publico nos grupos. Está aqui as vagas de emprego. E já tive vários feedbacks de pessoas que voltaram para mim e falaram, consegui um emprego graças ao grupo. É sério? É verdade. Outra curiosidade. Tu disse que os amigos de Coimbra, tipo, nos grupos do WhatsApp, foi muito rápido, tipo assim, as pessoas aderiram àquela ideia muito rápido. Não acho que foi tão rápido assim, não. Não? Porque tu disse que foi a um piquenique que tinham 200 pessoas. Não, 200 não, umas 50, assim, mas okay. Era muita gente. Ok. Eu vi aquele povo... Porque pra quem tava esperando umas 5, 7 pessoas, você tá entendendo? Eu não imaginava, eu não tinha ideia da dimensão daquilo ali. Quando a gente fez a festa junina, e aí foi um ano depois, sim, que foi em 2019... Cara, a gente colocou umas 200 pessoas naquela festa. É uma coisa assim que eu não imaginava a dimensão. Na verdade, eu acho que até hoje eu não imagino. Okay. Porque quando eu entro dentro de um Uber, e isso acontece, tá? Isso aconteceu anteontem. Às vezes a pessoa vira pra mim e fala assim, você que é a Miri do Amigos em Coimbra, né? Pois é, já conversei com você, tava com depressão, minha mulher tava no Brasil e tal. E agora minha mulher veio, trouxe os filhos e agora eu tô bem. Poxa, você me ajudou pra caramba, a gente conversou, você falou pra eu ir em tal lugar. Falei, poxa, que bom. É gratificante, não é? Assim, a minha pergunta é embaixo de, tipo, tu, não vou falar entre aspas, ajudou muitas pessoas e ajudou pessoas a fazerem novos amigos. Não é assim? Com as reuniões e tudo, em festas, em convívios. Uhum. Os amigos de Coimbra, empresarial, foi mais demorado? Tipo, também foi rápido assim esse processo? Não, foi bem mais demorado. A resistência foi muito grande no início. Quando eu virei a chave e falei, agora para publicitar nos grupos, vai ter que pagar uma mensalidade, mesmo que naquela época fosse tipo 15 euros, que é muito barato, mesmo que naquela época fosse isso, a maioria das pessoas falaram assim, ela
tá cobrando para publicar no grupo de WhatsApp. Tipo, as pessoas não entendiam que, na verdade, eu já tinha um projeto na minha cabeça. Eu já tinha algo muito maior lá atrás. Que eu já imaginava o quê? Esses empresários, um ajudar o outro, projeto de network entre esses empresários, né? Esses grupos crescendo e um ajudando o outro. Qual que é a ideia principal? Então, quais que são as vantagens que eu acabei não terminando de falar? Você publica nos grupos, que são 20 grupos de WhatsApp. Você publica no Instagram, que é um Instagram muito bem engajado. E, além disso, você tem network. O que é esse network? São 30 empresas trabalhando para você, indiretamente. Porque quando a pessoa entra para o grupo de empresários, o que eu falo para ela? Vai visitar os parceiros. Leva o seu cartão. Vai na barbearia tal, que é a barbearia parceira. Fala, agora eu também faço parte do time, vim aqui fazer minha barba e tudo mais. Eu trabalho com isso, eu trabalho com bicicleta. Eu faço bicicleta e tudo mais. Tá aqui, vem cortar. E aí a barbearia, quando alguém vai lá e fala que quer comprar uma bicicleta, tem um rapaz aqui que ele veio, que ele trabalha com bicicleta, inclusive ele é do grupo legal. Também. Então, o network, na verdade, é a melhor forma de ganhar dinheiro e crescer dentro do Amigos em Coimbra. É aquela publicidade boca a boca, não é? É muito mais interessante do que só o grupo no Instagram, é o network. Ele não é perfeito, não é linearmente perfeito, porque sempre vai ter alguém que tem um marido que também é fotógrafo, né? Então, por isso, não vai indicar o fotógrafo do grupo. Sim. Ele não é 100% perfeito, não existe contrato nesse sentido. Mas o valor é muito baixo pela troca que você tem. Então, imagina, a menina entrou fazendo requeijão. Há 3 meses atrás, ela entrou fazendo requeijão. Hoje, ela coloca catupiry na coxinha do Grelhados Brasil, na pizza do Café Brasil. A comida do Grelhados Brasil é muito boa. Não? É sem comparação. Eu chamo ela de tia... Esqueci Sandra. É a Sandra. Nós pedimos quase sempre a comida do Grelhados Brasil, que ficava na Rua do Brasil e agora está ali no Girassolu. Isso, exatamente. Então, imagina, se não fosse o network, aonde que essa menina do requeijão, que vendia porta a porta, colocaria catupiry na coxinha, na pizza, no mercadinho, no mercado que faz parte do projeto, na coxinha que faz parte do projeto, na pizza que faz parte do projeto. Você tá entendendo? A menina das cestas, quando tem uma cesta de café da manhã, já coloca o requeijão dela também. Então, o negócio é network. É muito mais interessante em vias de fato. Por exemplo, a gente está fazendo agora um projeto com o pessoal da turma da saúde, porque a gente tem personal trainer, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. A gente está querendo montar um projeto de emagrecimento multidisciplinar, com uma fisioterapeuta. Imagina, a gente pode fazer isso, porque a gente tem um para cada segmento. E ainda tem a cereja do bolo, que no final do ano a gente vai lançar o cartão Fidelidade. Ah, é? Isso é novidade. É novidade. Isso é novidade. Primeira mão aqui, pode ir pro radar, sim. Né? Primeiríssima mão a gente vai lançar o cartão Fidelidade. Isso é bem bacana, é interessante para os parceiros, não é? Muito. E para o usuário também, porque você vai pagar 3 euros e vai ter desconto na pizza do Grelhados Brasil, vai ter desconto no Café Brasil, na Barbearia Lorde e em todos os outros parceiros, que são muitos, né? São 33 empresas. Né? 33 empresas. Hoje entrou mais uma. Estavam 32, agora virou isso. 33. É muito dinâmico isso também. E espero que cresça cada dia que passa mais. E como é que tu consegue conciliar essa tua vida de empreendedora com o doutoramento? É difícil? É complicado? É muito complicado. Na verdade, quando eu estava só com o Amigos em Coimbra e o doutoramento, até que eu estava conseguindo conciliar. Mas aí, devido à pandemia, e meus pais são muito idosos, meu pai é diabético, eu acabei recuando, fiquei 1 ano no Brasil. E aí eu fiquei dando aula também. Dei aula. E aí, realmente, eu tive que trancar o doutorado. E tu trancou o doutorado quando estava lá? Tranquei. Até porque a minha pesquisa, eu já estou no projeto de tese, já fiz todas as disciplinas e tal. Mas a minha pesquisa é turismo médico. E não está tendo na pandemia, né?
Pois Então. agora o turismo caiu muito. Agora que está voltando a reerguer, não é? Tipo, aos poucos. A minha pesquisa é sobre turismo médico Outra? Eu quero. Principalmente para o segmento de cirurgia plástica e tudo mais. Quem é que vai viajar de outro país para fazer uma cirurgia plástica na pandemia? Então, Legal, mas tem muitas pessoas que viajam para fazer cirurgias plásticas em outro país. Isso eu não sabia. Porque na verdade foi assim. Meu irmão é cirurgião plástico, Ah, teu né? irmão é cirurgião plástico? Lá no Brasil. E ele atende muitas americanas, principalmente pós-bariátrica, por conta da questão da pele e tudo mais, né? Até uma questão estética e também até de saúde mesmo, né? E aí eu falei bem assim, pô, tá aí um tema interessante para ser estudado. Até então não existiu Amigos em Coimbra, porque talvez se existisse, até acho que até seria interessante também. Legal. Uma tese. Quem sabe, mas quando for tá escrevendo a tese, pensa em colocar alguma coisa dos Amigos em Coimbra lá, tipo uma forma de inspiração, de uma ajuda por estar distante do meu país, colocar na tese. Sim, com certeza. Legal, eu não sabia que os Amigos de Coimbra eram assim tão... Sabia, assim, tinha Na uma verdade, noção, é mas eu Amigos não... em Coimbra, assim. É porque, é Mas assim... todo mundo fala Amigos de Coimbra. Mas eu tenho uma justificação. Porque eu fiz fono muito tempo. Eu tenho a língua presa. Então tem certas palavras que quando eu vou falar, isso já fica até gravado, tipo, quando tem algumas palavras que eu vou falar, que eu travo, então, como na fono me ensinaram a falar muito rápido, eu sempre troco a palavra, tipo, do meu, tipo, amigos em coisa. Não, mas olha... Não é por mal, eu juro, não é por Imagina, mal. Não, é imagina. por... Não, mas olha, cresceu muito, Igor. Para você ter uma ideia, há 2 meses atrás a gente fez uma entrevista com a Record News, mas a nível nacional no Brasil. Record News, né? Assim, para explicar o projeto de cooperação mútua, porque foi um programa de cooperativismo e, na verdade, não é uma cooperativa nos moldes financeiros e tributários do Brasil, não é. Mas a essência é de uma cooperativa. É um ajudar o outro a crescer, a empreender, a divulgar. Aprender também, não é? E como? Tu deve aprender todos os dias praticamente uma coisa nova. Muito. E também, o bom é que também consegue ensinar uma coisa nova por dia para cada pessoa. Assim, tem as pessoas, normalmente, os empresários que vêm para cá, tipo, tô falando agora da dona Sandra, que é a senhora do Grelhados Brasil, eu fazia tempo que eu não conhecia uma mulher tão guerreira e, tipo, a vida também teve um problema da família do esposo e teve que se mudar de local e ela sempre batalhando e eu ligava todos os dias para ela, agora que eu como em casa, mas eu vou voltar a ligar essa semana, e todos os dias eu ligava para ela para saber se ela já tinha, o restaurante dela já estava pronto, porque isso que é interessante, é tipo, porque eu conheci o Grelhados Brasil porque alguém do grupo Amigos em Coimbra falou que ela servia refeição. Mas é muito comum isso acontecer. É muito comum mesmo. A gente tem, por exemplo, o Dr. Gustavo, dentista. Dr. Gustavo, dentista, muitas pessoas indicam ele, assim. Às vezes uma mãe chega com um filho pequeno, precisa botar aparelho ou passar flúor e falar, eu quero um dentista, porque existe, né, esse estigma no Brasil de que na Europa o dentista é muito caro, né? Sim. A gente tem sempre... não existe. Então, eu não sei se... Ela é portuguesa, você é portuguesa. Então, mas a gente tem essa imagem de que o dentista aqui fora é muito caro e que a gente não vai ter condições de pagar. E aí a gente vem com o Dr. Gustavo, da Clínica Almedina, que é um brasileiro querido da minha terra, Espírito Santo, apesar de eu ter nascido em Cascavel. E ele, assim, as pessoas falam, assim, eu nunca indiquei, eu acho que eu nunca precisei indicar o Dr. Gustavo, assim, é uma coisa muito... o grupo mesmo já se retroalimenta com aquilo ali, porque as pessoas vão, experimentam, veem que é bom. Por exemplo, domingo a gente fez um piquenique com vôlei. Foi uma vivência, né? E aí a gente estava lá, papo vai, papo vem, e o pessoal falando da dificuldade de fazer algumas comidas brasileiras aqui, pela falta de
de alguns temperos que não encontram Ok. facilmente, a carne, que é um pouco diferente de ficar com o mesmo tempero no Brasil Sim. e tudo mais. E ali, ó, eu não falei nada, tá? Eu tava Ok. lá como uma pessoa que tava no Participante. piquenique, né? E aí alguém virou e falou bem assim: ah, mas eu vi lá no grupo que agora tem um mercadinho, no mercadinho brasileiro tem Sazon. E eu fiquei sabendo que lá tem carne seca também. E ó, e lá tem leite de coco. Aí eu virei e falei assim, tá vendo? O grupo, ele mesmo Se alimenta. se alimenta com as informações que a gente... O mercadinho brasileiro fica ali no Shopping Avenida. No Avenida, Galeria Avenida. No Galeria Avenida. É o Shopping Avenidas, Avenida, no pé da Sá da Bandeira. Isso, Ok. lá mesmo. Ok. Aí, e lá tem de tudo. Tem até erva de chimarrão. É verdade. Tem que ir lá. Eu tenho que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Eu já tinha visto, mas eu não sabia que era especificamente brasileiro. Não, ali. tem que ir na Barbearia Lorde também, porque ele é o típico, sabe aqueles modelos que tiram foto assim quando faz barba, assim? Eu fico até lisonjeado com isso. Eu fico logo me achando todo. Não, porque é bom pegar uma pessoa sem ter bastante barba pra fazer, Não, né? mas a barba é difícil de tirar. O cabelo eu corto. Não, mas Às aqui vezes. embaixo, Aqui, assim, aqui sabe que é porque eu tenho alergia aqui embaixo. Ah, Eu fica muito avermelhado e eu começo a querer coçar, sabe? É uma coisa que às vezes eu não consigo controlar bem. é Joana, né? Sim. Joana, coloca nos eixos, manda pra Barbearia Lorde, que lá faz barboterapia. Uma vez eu fiquei só com bigode. Uma vez eu fiquei só com bigode. Não, mas eu só aqui, aparar o cabelo. Não, mas o cabelo tá curto. Já teve muito maior. Né? Muito maior. Os caras gostavam tudo. Não, eu já tive o cabelo muito maior. Eu tô brincando com não, você. eu sei. Mas a barbearia lá, eu vi que foi a reinauguração, não foi? Eles Ou fizeram foi a aniversário inauguração? de 2 anos. Não, então foi tu me disse que nós estávamos conversando e tu me disse que todo dia estava muito corrido, que tu ia ter que ir na barbearia pra lá, prestigiar o evento. Fui obrigada até a tomar um champanhe. Um champanhe é bom. Né? Um champanhe é bom. Tá melhor do que a Super Bowl. Um champanhe é... ok. Não podemos falar os nomes. La publicidade. Não podemos falar os Melhor nomes. do que cerveja, melhor do que cerveja. Champanhe? Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Sabe que eu venho de uma família que... Eu sou nordestino, sou de Fortaleza. E minha família, parte de pai, é toda pernambucana. Então, sabe que a cerveja pra gente é algo bem tradicional. Assim, começou com o meu avô, o meu pai bebia muito cerveja, assim, eu não bebo muito, mas agora como eu tô no podcast, Eu gosto sou de obrigada a beber. A beber. É um trabalho duro, é um trabalho difícil. Eu imagino. Eu tenho que falar que é um trabalho muito difícil. Mas sim, isso da cerveja. É tanto que o uísque, por um exemplo, eu ganhei garrafas boas de uísque de amigos aqui. O meu sogro também já me ofereceu uísques bons. Tem que casar. Isso já tá certo. E me ofereceu uísques bons. E eu não gosto. Eu não consigo trocar cerveja por nada. Não tô dizendo que eu não bebo champanhe, tô dizendo que eu não bebo uísque. Lógico. Em ocasiões... Mas você sabe que eu também gosto muito de cerveja. Eu sou muito cervejeira também. Cerveja é um problema grande. Mas um dia eu vou lá na barbearia, ele vai ter um champanhezinho lá, não vai? Vai, Mas, voltando ao assunto, um pouquinho mais lá pro começo, tá sentindo muita falta do Brasil? Tá aqui, voltou há pouco tempo, não foi? Voltei há pouco tempo. Ainda não deu tempo de sentir saudade. Assim, tá com saudade do filhote. O filhote todo Filhote dia. eu tô. Todos os dias eu choro um pouquinho. Além mais que quando eu vim, assim, eu acabei descobrindo algumas coisas. O Davi não tá enxergando direito de longe, aí tive que fazer o óculos. Mas, assim, não é nada grave, mas a gente fica com o coração, Mãe, né? não é? Mãe é mãe. A gente fica com o coração apertado. E eu descobri tudo depois que eu já tinha comprado a passagem pra cá. Então não dava mais, porque assim, pra cancelar, você sabe, voo internacional é muito caro. Já cancelei 2 e O sofri. euro a quase 7, assim, não dá pra brincar com passagem aérea, com nada. Sim. Tem que, né, realmente comprovar, e, enfim. Mas também já tava realmente passando da hora de eu vir pra resolver várias coisas, assim. Eu acredito. Voltando em parceria, vocês têm alguma empresa que vende passagens aéreas por milhas? Temos. Porque nós compramos uma também no começo do ano para ir ao Brasil. E eu acho que ainda nós não vimos nem a metade do dinheiro.
Mas sim, é interessante ter umas pessoas... Mas eu tenho certeza que não é a nossa parceira. Não, certeza que não é. Certeza que não é. Porque a nossa parceira, isso era eles um são colega muito... do Brasil, de Fortaleza, que me vendeu isso e... Não, era isso que eu estava perguntando, porque acho que a princípio, no final do ano, também vamos ao Brasil e eu queria saber. Depois também passa o contato. Passa. Passa o contato da empresa. Aí, ó, FlySafe, por favor, comissão. Entrar em contato. Ih, tem que ter a comissão, não é? Lógico. Até parece que eu ganhei comissão. Mas, outra dúvida que eu tinha, que eu também... Ih, minha cabeça hoje não está muito boa. O que tu espera do projeto dos amigos em Coimbra a longo prazo? Olha, Igor, só de chegar até aqui, eu sou muito grata a Deus, que foi o que eu te falei hoje mais cedo, né? Você falou assim, a gente está começando agora, todo início é difícil e tudo mais. Eu falei para você, o que eu te falei? Que se tem uma pessoa torcendo por você, você já está milhas na minha frente. Porque quando eu comecei, que eu virei a chave, que eu falei, eu quero fazer disso um empreendimento, eu tenho ideia para os empresários, eu quero unir os empresários, eu acho que a gente pode fazer uma coisa legal juntos. Quando eu pensei nisso, eu não tive absolutamente ninguém no barco comigo. Ninguém? Ninguém. Assim, na época, eu tinha um namorado que isso não vai dar em nada, pelo amor de Deus. E a minha família... Isso o teu ex-namorado falava isso? Daqui de Portugal. E a minha família ia muito com a cabeça dele, porque ele era na verdade, ele é um grande empresário, né? Okay. E assim, ramos totalmente diferentes, o negócio dele é muito maior, muito mais rentável, mas o meu negócio muda a vida das pessoas. Não é tão rentável, mas eu toco na vida de muitas pessoas. Com as vagas de emprego, a gente consegue vagas de emprego para as pessoas. Com os grupos, a gente consegue informação para as pessoas. Com o grupo de bazar, muitas pessoas acabam vendendo aquilo que não usa mais em casa. Ou outras pessoas que querem comprar e não tem dinheiro para comprar um novo, conseguem comprar por um preço mais acessível, algo que é seminovo. Né? No grupo do vôlei, a gente tem a vivência da galera que vai, se reúne e joga vôlei. Aí tem também o grupo de oração, que é o pessoal que vai para a igreja, que se reúne, que são mais orações cristãs e tudo mais. Então, assim, tem um grupo só de papais e mamães, que ali já passaram umas 7, 8 grávidas, que no momento que passa a grávida, ela tem um monte de dúvidas. Gente, imagina você estar grávida num país que não é o seu. Você não sabe, como que é no hospital? Como que é para registrar o bebê? Eu tenho direito ao abono? Enfim, são várias dúvidas, eu já acompanhei várias. E uma vez, no grupo de papais e mamães, aconteceu uma coisa muito legal. Que teve uma menina, isso foi na pandemia, tem mais ou menos um ano que isso aconteceu, e ela decidiu ir embora para o Brasil, na época da pandemia, com o marido dela, e ela estava grávida. E chegando na Espanha, eles tiveram maior problema no aeroporto, e o marido dela foi diagnosticado com Covid na Espanha, e ela grávida, ficaram na Espanha tipo uns 15 dias, só que a mala deles foi despachada para o Brasil, com tudo que eles tinham comprado para o bebê. Imagina a situação, eles voltaram para Coimbra, com uma mão na frente e outra atrás, e tudo do bebê foi para o Brasil. E agora? O bebê ia nascer em Coimbra e não tinha nada. O pessoal fez um mutirão. Cara, eu fico toda arrepiada quando eu lembro. Assim. Na hora que ela filmou, eu chorava igual uma criança. Assim. Cara, banheira, se imaginar, tudo que você imaginar, o pessoal uniu e deu para essa mãe, porque o pessoal ficou compadecido da história. É sério, que legal. O nome dela é até Marina, eu acho que ela tá no Brasil. Um beijo, Marina. Mas muito legal. O bebê dela é a coisa mais linda do mundo. É a Marina Duarte? É, ela mesma. Sabe que ela é de Belém do Pará. É? Ela é de Belém do Pará. E eu morei em Belém muito tempo. Você ficou sabendo dessa época que ela estava passando por esse apuro? Mas foi mais no grupo de papais e mamães que o pessoal... E aí a gente fez até o ponto para recolher as coisas para ela no Grelhados Brasil. Foi? Porque assim, às vezes a pessoa não sabe onde entregar a doação. Aí a gente falou assim, pode deixar tudo lá no Grelhados Brasil. Né? Que é a dona Sandra. Aí a Sandra recolheu e fralda, roupinha, banheira, o que você imaginar eles ganharam. Foi mesmo, que legal. Foi, muito legal. As pessoas, né, tipo, essas coisas, tipo,
É porque, pelo menos, eu morei na Inglaterra quase um ano, e depois vim pra cá, também vim sozinho. Mas sabe que na Inglaterra as pessoas falam que os brasileiros não gostam muito de se ajudar. Também tem umas histórias aqui, tipo, não aqui dentro de Aham. Coimbra, que Coimbra eu acho muito diferente. É por isso que eu gosto tanto. As pessoas aqui, os brasileiros, se ajudam sempre. Tipo assim, não. Tô errado. Pelo menos agora eu tenho essa melhor ideia. Então, Quando eu cheguei era um bocadinho diferente. Mas eu olha, acho que com a criação do grupo, agora não é querendo falar, os amigos em Coimbra. Não, não, eu acho que agora, depois que existiu esses convívios, esses grupos no WhatsApp, tipo, o Instagram movimentando coisas, eu tenho certeza que as coisas estão. As pessoas se ajudam mais. sim, isso é Tipo, verdade. Os grupos mudaram sim o rumo de muitas coisas. Eu não posso dizer que foi determinante, porque eu sei, eu fui muito apedrejada, assim, já diversas vezes. Ah, porque ela cobra, porque ela é autoritária. Não, mas veja bem, se eu não cobrasse, não ia chegar onde chegou hoje. Imagina você que a gente faz convites em outras plataformas, são aproximadamente 100 convites por semana, para chamar pessoas de outras plataformas, seja ela TikTok, Facebook, grupos diversos do Facebook. Quando a gente vê uma pessoa que chegou em Coimbra, ou Porto, ou Aveiro, ou Figueira da Foz, a gente fala, olha, a gente tem um grupo, e é um grupo de vivência, e lá a gente divulga as vagas de emprego e tal, a gente troca informação, tem um grupo de papais e mamães, tem um grupo de... Vai lá, participa, vai ser legal. Imagina fazer 100 convites desse por semana. é, A gente não conseguiria fazer. Se a gente não teria. E aí os grupos automaticamente eles morreriam, porque morreria. com o tempo algumas pessoas saem. E ninguém ia querer tomar a frente, assim, né? Gratuitamente é muito Porque difícil. dá muito trabalho. Exatamente, gratuitamente. E assim, Tá. as pessoas. São horas investidas naquilo, né? São. Eu trabalho uma média de 10 horas por dia com amigos em Só. Coimbra. É muito. Uma Quando tu estava no Brasil, tu também trabalhava à distância, assim. É claro que o Sim. marketing digital dá, mas também tinha. Aqui tu por ir mais, trabalhava mais, ou lá no Brasil tu trabalhava ainda mais por estar longe. O que acontece? Quando eu estava lá no Brasil, eu não senti tanto isso porque a gente estava na pandemia. Ok. Então, essas vivências que a gente está voltando a fazer agora, na época da pandemia não podia fazer. Então, a gente não podia fazer um piquenique, a gente não podia fazer um vôlei, a gente não podia fazer um pagode, a gente não podia fazer uma festa de Halloween, uma festa de festa junina. A gente não podia fazer. Então, não tinha muito o que fazer. O que a gente fazia era o quê? Lives. Live com psicóloga, live mudou a lei da nacionalidade. A gente chama um advogado, renomado, vai lá, explica isso aqui pra gente. A gente está no Setembro Amarelo, questão de Isso que eu combate queria ao falar. suicídio. Chama a psicóloga, vamos falar sobre esse assunto. Hoje a gente vai trazer a psicóloga para falar, né? Mas antigamente seria possível só se fosse por live Por mesmo. lá. Em falar em Setembro Amarelo, né, que é a causa contra o suicídio. Sim. Tipo, acho que é legal, tipo, a galera ter essa conscientização. E eu vejo que vocês no Instagram estão sempre colocando coisas sobre isso, a respeito disso, pra galera ter essa consciência Sim. que é uma doença amaldiçoada, né? Tipo, é uma doença mesmo muito grave. Tipo, Muito conheço pessoas grave. que teve, e eu já tive princípios, tipo, nunca chegou, tipo, pô, aí procurei ajuda, a diretora vai rir, que ela dizendo que eu não gosto de ir ao psicólogo, mas é porque eu sou um bocado cabeção ainda. Mas já tô mais calmo, já pedi para minha médica de família. Mas, sim, a consciência disso do Setembro Amarelo, tipo, Isso vem muito de mim. A minha mãe tem um irmão que se suicidou, imagina, há quase 40 anos atrás. Isso foi uma tragédia para a família, né? Imagina, 40 anos atrás, um suicídio era uma coisa de outro mundo. Isso marcou muito a minha infância. E, além disso, eu também tive alguns distúrbios, assim, alimentares, né? Assim, com essa questão, no Brasil, principalmente. Existe muita cobrança com o corpo perfeito. Não sei, você tem quantos anos? Desculpa. tô com 21. Você é 10 anos mais novo que eu. Mas eu sou da época da revista Boa Forma, que aquela mulher com aquele corpo perfeito, a gente não tinha ideia de que aquilo ali era tudo editado. Então a gente sempre corria atrás de algo inacessível. Então eu tive, né, princípio de bulimia, tive depressão, tratei, me curei, mas assim,
Eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto. Esse assunto é urgente. A cada 45 segundos, uma pessoa se suicida. Isso é muito grave. Gravíssimo, E a gravíssimo. gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir mais as pessoas, a gente precisa se unir mais, a gente precisa baixar um pouco mais a guarda. Sabe, Igor, eu já fui muito atacada. Eu já teve pessoas de entrarem dentro do grupo, eu juro pra você, falar bem assim, você tá aqui fingindo que você tá unindo brasileiros, porque na verdade você quer ganhar dinheiro em cima disso. Eu não preciso disso. Eu nunca precisaria. Né? Se eu faço um doutorado, se eu tenho mestrado, se eu sou professora de faculdade, eu não precisaria. Eu sempre estive à frente desse projeto porque eu acredito que é um projeto excelente, inclusive para os empresários. Se não fosse excelente, não teria tanto já engajamento. 33 empresas hoje parceiras de vocês. Exatamente. Né? Tipo, se eles soubessem, vamos supor que 2 dali achavam, olha, a Miri quer só ganhar dinheiro e não está preocupada conosco. Vou sair, vai fazer cabeça de outro. Não, pelo contrário, as pessoas se unem mais. Eu também acho. Eu também acho. E, inclusive, aos domingos, a propaganda é livre. Qualquer um que tenha o seu estabelecimento, independente de ser parceiro ou não, pode falar do seu negócio, como várias pessoas que têm. E, às vezes, já até me procuraram, mas a gente não tem vaga mais. Muitas pessoas dos segmentos, assim, por exemplo, de doces, ou então cabeleireiro e tal, são segmentos que a gente tem uma procura muito grande, mas a gente já tem parceiros que já são fiéis há muitos anos e tal. Não tem como aceitar. Né? Não dá certo. A fidelização é tudo, né? A fidelidade com o teu cliente é muito mais do que, ok, vou ganhar ali mais 100 euros, 50, 40, 30, 20, não importa o valor, vou ganhar, vou inventar uma desculpa para outra parceira, que essa mulher, tu não precisa disso. O que tu faz de mal, te volta o mal, não é? Exatamente. E eu acho que é por isso que o projeto cresceu grande, porque eu sempre fui com o coração muito aberto. Eu nunca tive intenção nenhuma de fazer nenhum mal, nenhum. Por exemplo, eu fiquei sabendo que na página de vocês estão fazendo um sorteio junto com a Quebra-Tour, não é? Quebra-Tour, exatamente. Então, a Quebra-Tour é parceirona do Amigos em Coimbra. Inclusive, domingo agora eu vou viajar com eles, né? Com o Rafa. Com o bonde do Rafa. Com o bonde do Rafa. Também é uma pessoa muito simpática. Tipo, tem uma história bem legal também, assim. Tem uma história bem legal. Eu vou convidar o Rafa, eu já falei que eu gostaria que ele viesse aqui também contar, porque eu acho que é legal contar as pessoas, tipo assim, quando nós tivemos a ideia do podcast, tipo, eu falei, ok, podemos entrevistar não sei quem, mas o foco são aquelas pessoas que têm experiência de vida, que têm conteúdos, que têm coisas a demonstrar, porque assim, nós esquecemos que as pessoas são só pessoas, tipo, não importa se tu tem 1 milhão de euros, se tu tem 100 euros. Olha, eu sou suspeito a falar, mas eu já dormi, eu nem ia falar isso, eu já dormi 2 vezes na estação de comboio. Aqui no frio, no inverno, 2 dias. E fui ajudado por pessoas que não tinham nada. Pessoas que me deram a mão. E quanto pessoas que tinham muita coisa a oferecer, não ofereceram. Isso então, dinheiro é tudo bem. Né? É claro que eu vejo que, ok, a Miri cobra pelo seu serviço. E tá certo em cobrar, tipo, o projeto trabalho, sobrevive, né? Com isso. Lá é como conseguiria sobreviver. Aqui eu pago minhas coisas. Eu acho que nós temos que saber diferenciar as coisas. Como, por exemplo, tu me disse que aos domingos tu deixa as pessoas que não são parceiras do Amigo em Coimbra divulgar seus trabalhos. Sim. Daí vem que tu não tem maldade, porque se tu tivesse maldade, ou se as outras pessoas, teus parceiros, ficassem incomodados com isso, ok, não quero, já tem nossas empresas, não quero. E parece que as pessoas estão, tipo assim, tá tão legal o projeto de vocês que as pessoas, ok, é legal, ele também tem direito de ganhar a vida dele, de conquistar o espaço dele. E também não existe só o Amigos em Coimbra, existem tantos outros grupos, tantas outras plataformas, né? O Amigos em Coimbra é só uma plataforma, mas é uma plataforma que a gente resolveu administrar de maneira correta e a gente resolveu investir naquilo e deu certo. E aí a gente, fazendo isso, a gente quer crescer. Imagina que você vai ter um cartão fidelidade, que é o próximo passo, que é quando você falou de futuro, né? Que eu falei bem assim, a gente já chegou tão longe, eu fui tão atacada, que
que eu nem imaginava estar aqui hoje. Mas em pensando no futuro, o que eu penso? Eu penso você ter um cartão e você vai pagar uma mensalidade, não sei quanto que vai ser isso com IVA. A gente ainda vai precisar chegar num preço, porque tem um custo, né? Sim. De manter o site no ar e tudo mais. Mas vai ser algo em torno de 3 a 5 euros. E com esse cartão, você vai lá no Grelhados Brasil, você tem desconto na pizza. Você vai lá no Café Brasil, você ganha um fino. Você vai viajar com a Quebra Tour, você tem um desconto na viagem. Você vai fazer um bolo com a Nube Peçanha, você tem um desconto. Você vai fazer um tratamento dentário, você ganha uma limpeza. Então, imagina, são 30 segmentos, né? A barbearia e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai fazer com que o projeto vá para outras cidades. Que é aí que eu acho que seria muito interessante se eu conseguisse encontrar pessoas que quisessem fazer o Amigos em Coimbra, talvez não com esse nome, obviamente, mas o Amigos em Coimbra em Figueira da Foz, em Aveiro, né? Começar daqui mais próximo, onde já tem bastante nome, engajamento, né? E depois ir. Mas a gente até que... Eu acho que esse é o caminho, sabe? Quem sabe? Tá nas mãos do Senhor. Eu torço por isso. Tu disse que tem 2 histórias engraçadas para me contar. Tu me falou por mensagem. Não, tem muita história engraçada aqui em Coimbra, gente, é sério. Eu só tenho... Eu sou muito, assim, desastrada, né? E a cada história engraçada, gente. Olha, teve uma vez que eu fui pra praia, né? Toda empolgada que a gente ia fazer um churrasco, cheio de coisa dentro do carro, carne, carvão, pra gente fazer um churrasco lá na praia. Primeira vez que eu tava indo naquela praia e tudo. E eu empolgada, sabe que gordinho, né? Tem uma preguiça de andar. Quanto mais o carro ia, mais eu ia. Ok. Vou levar as comidas do churrasco lá bem pra perto. Rapaz, foi. Quem disse que voltou? Atolei o carro. Na praia. Ai, Jesus. Na praia. Atolei o carro, menina. Pois é. Atolei, foi muito engraçado. O pessoal... Eu tenho até a foto, o pessoal tentando tirar o carro, assim. Mas no final conseguiu. Conseguiram, na mão de homem de lá. Não deram conta. Mas assim, hoje, por exemplo, eu peguei o trotinete, né? Falei bem assim, tô sem dinheiro. Não vou pegar Uber, não. Vou pegar o trotinete eu vou para algum canto. E começou a chover. E aí, o que acontece? Eu sou muito desastrada. Okay. Eu não conseguia colocar o celular para poder ver o caminho. Então, eu fui pela minha cabeça. Cara, eu dei a volta em Coimbra. Sério, quando eu fui ver, eu tava atrás do estádio. Isso é porque eu tava tentando vir para outro canto, assim, sabe? Muito engraçado. Muita coisa engraçada. A história do meu aniversário. Como foi teu aniversário? Meu aniversário foi muito engraçado, gente. Eu reuni Pode contar essa? Essa pode. Eu reuni umas 200 pessoas em Figueira da Foz. Sabe o que é levar umas 200 pessoas para Figueira da Foz? Isso saiu até no jornal Diário de Coimbra. A foto, aquele povo todo lá. E mas a gente foi lá, dançou, se divertiu, enfim, muito engraçado. É isso, o pessoal é muito engraçado aqui também. Mas acontece também, por um outro lado, acontece também que por eu ser uma pessoa, entre aspas, pública, as pessoas me conhecem, né? Assim, seja através do Instagram, seja através dos grupos. É uma figura pública, não é? Não deixa de não ser. Não deixa de ser. Obviamente não é a Anitta, mas, né, não é... Mas também Mas não... é a Mir. Mas é a Mir, tá? Okay. Anitta, obrigada. A Anitta também está convidada a ver o podcast. A Anitta está convidada a vir com o podcast. Enfim, não é a Anitta, mas eu sou uma pessoa pública e tudo mais. Então, assim, o que acontece muito é que eu percebo muitas vezes que isso é uma coisa até difícil de falar. Como que eu vou te explicar? Eu consigo unir as pessoas, mas eu acabo que sobra um pouco na história. Assim, dando um exemplo. Domingo a gente foi, jogou vôlei, teve a vivência. Aí eu vi que várias pessoas fizeram amizade entre eles, combinaram de ir no pagode e tudo mais, e aí cada um saiu com a sua família. E foi jantar, e eu fiquei assim, tá. E agora, eu vou jantar com quem? Aí eu fui jantar sozinha, enfim. A melhor companhia é sempre você mesmo. Não, com certeza. Eu tenho amigos, mas acontece que
Quando eu optei por fazer disso um negócio e deixei de fazer favor, comecei a fazer negócio, eu optei também, né, por Escolher as amizades. escolher, talvez, ou, né, ter que abrir mão, talvez. Talvez. É. Tem acho que não é um ditado. Esqueci, deixa pra lá. Mas é parecido com isso que tu tá dizendo, tipo, que às vezes nós temos que pensar em nós mesmos do que pensar sempre um pouco mais no colega. Não deixando de pensar nos colegas, que a Miriam é uma empreendedora, tá com 33 empresas parceiras, que isso é legal, mas tem que pensar em ti, ou em mim, ou na Joana, tipo, não é... A Joana fica assim porque é a primeira vez no programa, em todos os episódios, que eu falo o nome dela. É que antes eu só chamava ela de diretora. Segundo, não, mas quem falou foi o Pedro. Não foi eu. Miri, gostaria que tu deixasse um recado, tipo, pra Malta de Coimbra, pra Malta do Brasil, de Portugal, tipo, uma mensagem que tu acha legal contar, tipo, já que tu tem uma experiência legal de vida. Olha, é uma coisa que sempre quando eu sou entrevistada e alguém me pergunta, eu sempre deixo isso, porque eu realmente acredito nisso e que foi o que mudou a minha vida e que foi o conselho que eu deixei para você. Hoje, mais cedo, quando você estava falando, a gente está começando e tal. Se uma pessoa acreditar em você, você já está a léguas na minha frente. E olha onde eu cheguei. Então, acredite em você. Acredite no seu sonho. Se você tem um sonho. Se você sente que aquilo ali é verdadeiro. Se você tem vontade. Se você acorda com vontade de fazer aquilo que você faz. Se você faz com gosto. Que vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Não tem como dar errado. Não tem. É verdade. Isso é um conselho muito bom para mim também. Para todo mundo do projeto. E para todo, e de certeza que tu fala isso, toda vez que tu tem uma reunião com um dos teus parceiros, tu deixa essa frase, né? Que essa frase é muito importante. Assim, porque as pessoas podem estar até um pouco desacreditadas delas mesmas, mas escutando uma mensagem dessa de apoio é legal, não é? Tipo, parece que ganha uma força a mais para, ok, amanhã vai ser diferente, hoje foi um dia mau, e amanhã eu vou fazer diferente, vou testar uma coisa diferente. Que isso que é o interessante da coisa. É repetitivo, é chato, tem dia que você não está com vontade nenhuma, mas mesmo assim acorda às 3 horas da manhã para mandar as vagas de emprego para os grupos, porque um dia você vai colher os frutos disso. Certeza. E você colhe. Mas é certo, você vai colher. Espero bem que sim. É só questão de dar tempo ao tempo e continuar fazendo todos os dias a mesma coisa. Amigo, obrigado. Obrigada. Olha, espero que volte mais vezes. Espero que os amigos em Coimbra dê tudo certo para vocês. Obrigada. Cada dia que passa crescendo um pouquinho e espalhar por Portugal inteiro. Tomara, quem sabe. Quem sabe? Né? É verdade. Obrigado, Miri. Volte mais uma vez. Não se esqueçam também de subscrever ao canal do YouTube. A diretora está fazendo ali um certo texto por trás, mas não esqueçam de subscrever no canal do YouTube, que é o Radar Podcast. Também no Instagram, também inscrevam lá, Radar Podcast, para vocês adicionarem, para saberem das novidades semanais, ok? Um abraço, um beijo e até o próximo programa.